E sem maiores delongas, eu passo a palavra ao desembargador Salvador Franco de Lima Laurino, desembargador do TRT da 2ª Região, jovem e brilhante desembargador, que é formado e obteve o título de mestre em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, especializado em Direito do Trabalho pela Universidade de Lisboa. É professor de Direito Processual do Trabalho na Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Tem a palavra o desembargador Salvador Laurino. Obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Gostaria de saudar o ministro Lélio, que preside a mesa, de quem sou admirador a longa data e tenho o prazer de reencontrar nessa oportunidade. Gostaria de cumprimentar o doutor Sandro Sardá pela brilhante exposição e pelas valiosas lições que pude extrair de sua exposição. Eu gostaria também, finalmente, dizer que é uma honra participar desse tradicional e conceituado evento do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pelo que eu gostaria de agradecer o honroso convite que me foi formulado para participar do evento. Bem, o tema de nosso painel é a tutela preventiva no meio ambiente do trabalho. É um tema complexo, cuja compreensão implica abordagem multidisciplinar, como bem mostrou a exposição do Dr. Sandro, e que não comporta exposição detalhada no limite de tempo que disponho para a exposição. Em função disso, eu me preparei para propor um olhar panorâmico sobre os mecanismos de tutela preventiva no meio ambiente do trabalho, para que, no final, nós possamos confrontar essa arquitetura institucional destinada à tutela preventiva no meio ambiente do trabalho com os dados oficiais sobre acidentes e doenças ocupacionais, de forma a extrairmos alguma conclusão. Para começar, eu julgo conveniente nós lembrarmos que o meio ambiente do trabalho significa o conjunto de condições existentes no local de trabalho no que se refere à saúde e à segurança do trabalhador. E quando falamos em tutela do meio ambiente do trabalho, estamos nos referindo a um conceito jurídico que é o conceito de tutela jurídica, ou seja, a proteção que o Estado confere aos direitos ou, por um outro ângulo, a proteção que o Estado dispensa às pessoas que sejam titulares de direitos, uma vez que o verdadeiro destinatário da proteção do direito são as pessoas e não os direitos que as pessoas efetivamente ostentam. E, por sua vez, tutela preventiva é a proteção destinada a evitar a violação do direito ou a repetição da violação em relações continuativas. Daí que nós podemos conceituar a tutela preventiva do meio ambiente de trabalho como a proteção que se destina a impedir a ofensa ou a sua repetição em relações continuativas de bens jurídicos que são a vida, a saúde e a integridade física do trabalhador. Nós sabemos que o principal atributo desses bens jurídicos, ou seja, a vida, a saúde e a integridade física, é não permitir proteção adequada após a consumação da ofensa. Ou seja, nem sempre a técnica jurídica do desfazimento é capaz de recompor de maneira satisfatória a malha rompida pela violação. Não há como restituir a vida, não há como restituir a integridade física depois de perdida. Daí que é fundamental que a tutela jurídica no meio ambiente do trabalho seja preordenada no sentido de impedir a ofensa ou a continuidade da ofensa das normas de proteção da saúde e da segurança do trabalhador. Em essência, há dois motivos que justificam a tutela preventiva no meio ambiente de trabalho.
Em primeiro lugar, como é óbvio, um imperativo de respeito à dignidade humana de quem trabalha e que se encontra em situação de sujeição ao poder de direção do empregador. Esse é um motivo fundamental que justifica conceber mecanismos de tutela preventiva no meio ambiente de trabalho. Mas, além disso, há ainda um imperativo de ordem pública, uma vez que acidentes do trabalho e doenças de origem ocupacional têm um elevado custo para a sociedade. Cuidados médicos hospitalares, processos de reabilitação profissional, benefícios previdenciários, tudo isso gera elevados custos sociais, econômicos e financeiros que poderiam ser evitados com maior respeito aos atributos da personalidade envolvidos no meio ambiente do trabalho. A tutela preventiva no meio ambiente do trabalho opera em dois planos. Opera tanto no plano do direito material, num primeiro momento, como no plano do direito processual, num segundo momento. Nós sabemos que o direito material tem, por finalidade, regular a convivência social por meio de regras gerais e abstratas que estabelecem situações de vantagem e correspondentes situações de desvantagem em face dos bens da vida. Em sentido abrangente, bens da vida são todas as coisas, situações ou até mesmo pessoas que podem ser objeto do direito, o que no meio ambiente de trabalho compreende a saúde e a segurança do trabalhador. Nós sabemos também que nem sempre essa disciplina do direito material é suficiente para evitar crises, para evitar conflitos, para evitar disputas nas relações entre as pessoas. E, de um modo geral, essas crises se traduzem na pretensão de alguém a um bem da vida e na resistência de outra pessoa em satisfazer essa pretensão. Daí nós temos o outro plano da ordem jurídica, o direito processual, que é o conjunto articulado de instituições e procedimentos por meio do qual o Estado exerce a jurisdição com o objetivo de atribuir tutela jurisdicional, que é a tempestiva, adequada e efetiva proteção que os juízes e tribunais dispensam a quem tem razão no litígio, ou seja, a quem tem um direito ameaçado ou violado. No campo do direito material, então a tutela se opera tanto no campo do direito material como no campo do direito processual. No campo do direito material, a proteção aos bens jurídicos envolvidos no meio ambiente de trabalho pode se concretizar tanto no plano privado como no plano público. No plano privado, a tutela preventiva se faz por meio de mecanismos consensuais, que se integram na autonomia privada dos sujeitos da relação jurídica. E no plano público, a tutela se faz por meio de mecanismos coercitivos, ou seja, mecanismos que, ao contrário do que ocorre no plano privado, utilizam a força pública e, por isso, são aplicados por instituições do Estado e recaem sobre o patrimônio ou a esfera jurídica de alguém. No plano privado, a tutela preventiva no meio ambiente do trabalho opera por meio da atuação dos sujeitos da relação trabalho, ou seja, trabalhadores, empregadores, CIPA e sindicatos, ou, de um modo geral, entidades sindicais, não apenas o sindicato. A missão que é confiada aos sindicatos e à CIPA é dupla. De um lado, é fiscalizar e pressionar o empregador de forma a oferecer treinamento adequado e pressionar o empregador de forma a cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho. De outro lado, a missão da CIPA e dos sindicatos é esclarecer os próprios trabalhadores sobre a importância de cumprir essas normas. Esta é uma forma de proteção preventiva que opera mediante a cooperação dos sujeitos da relação de trabalho, sem que seja necessária a intervenção dos órgãos de Estado. E eu julgo que é
a forma mais importante de tutela preventiva no meio ambiente de trabalho, ou seja, a atuação conjugada dos sujeitos da relação de trabalho de modo a impedir a violação aos atributos da personalidade do trabalhador. Mas, como mostrou o Dr. Sandro, nós constatamos que essa ideia está muito longe da realidade. No plano público, superado o plano privado de tutela, no plano público, a proteção ao meio ambiente do trabalho opera na esfera administrativa, seja por meio da fiscalização do Ministério do Trabalho, seja por meio do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público. Por meio da fiscalização, o Ministério do Trabalho tem o poder de impor penalidades ou, no limite, até medidas restritivas de direito, como a própria interdição da atividade empresarial para o fim de assegurar a efetividade da proteção da saúde e da segurança do trabalhador. E, por meio do inquérito civil, o Ministério Público do Trabalho pode chegar a um termo de ajustamento de conduta de forma a adequar a atividade empresarial às normas de medicina e segurança do trabalho. Portanto, nós temos, no plano de direito material, mecanismos privados e mecanismos públicos de tutela do meio ambiente do trabalho. Mas quando esses mecanismos de tutela que operam no plano do direito material são ou se mostram insuficientes para a proteção do meio ambiente do trabalho, resta a tutela jurisdicional. Em linhas gerais, o sistema processual oferece 3 formas de tutela jurisdicional. Em primeiro lugar, a tutela preventiva. Segundo, a tutela reintegratória. E terceiro, a tutela ressarcitória. A tutela preventiva, que é o objeto da nossa atenção nesse painel, tem por objetivo evitar a violação de um direito ou a continuidade da violação em relações continuativas. A tutela reintegratória tem por finalidade reconstituir as condições em que o titular do direito se encontrava antes da ofensa, e a tutela ressarcitória, quando falha a tutela preventiva, quando não é cabível a tutela reintegratória, tem por finalidade eliminar as consequências da violação ou, então, como consolo, compensar pecuniariamente a vítima da ofensa. A tutela preventiva do meio ambiente de trabalho, a meu ver, está ligada a 3 pontos estratégicos do sistema processual, que são, em primeiro lugar, a legitimação para a ação, em segundo lugar, as medidas de urgência, e, em terceiro lugar, os mecanismos destinados à efetivação do direito. A legitimação para a ação varia conforme a natureza do direito em disputa. Ou seja, o direito pode ser individual. Quando é individual, o direito é individual puro ou individual homogêneo, ou o direito é meta-individual, ou seja, o direito é coletivo ou difuso. Tratando-se de direito individual puro, ou seja, a espécie de direito individual em que preponderam aspectos pessoais em relação a aspectos comuns a um grupo de trabalhadores, a intervenção da Justiça do Trabalho pode ser provocada pelo próprio trabalhador, naturalmente, ou pelo sindicato profissional como substituto processual. Também do meio ambiente de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pacificou também de modo que o sindicato profissional pode atuar como substituto processual na defesa do trabalhador quando se trata também do meio ambiente do trabalho. O Ministério Público do Trabalho também pode agir como substituto processual para a defesa de direitos individuais puros do trabalhador, mas desde que o litígio envolva interesses de índios, menores ou incapazes. A legitimação do Ministério Público, em comparação com a legitimação do sindicato,
é mais restrita quando se trata da defesa de direitos individuais puros. No entanto, quando o direito individual é homogêneo, ou seja, os aspectos comuns preponderam sobre os aspectos pessoais, o Ministério Público não enfrenta essa restrição e sua legitimação é mais alargada. E, por fim, tratando-se de direito coletivo ou difuso, as entidades sindicais e o Ministério Público têm a via da ação coletiva, cuja vantagem é permitir uma tutela mais abrangente, uma vez que, de um modo geral, as ofensas ao meio ambiente de trabalho atingem grupos de trabalhadores de maneira indistinta, como vimos aí nos vídeos expostos, apresentados pelo Dr. Sandro, com relação à linha de montagem, ou seja, todos estão envolvidos num mesmo movimento, numa mesma origem que provoca violações a todos de maneira indistinta. Portanto, a legitimação para a ação é o primeiro ponto estratégico do sistema processual para a tutela preventiva, ou seja, o alargamento do campo de legitimados favorece a tutela preventiva do meio ambiente de trabalho. O segundo ponto estratégico para a tutela preventiva no meio ambiente de trabalho são justamente as medidas de urgência, um gênero que abrange a antecipação de tutela e as medidas cautelares. Nós sabemos que o tempo é um inimigo contra o qual o juiz luta sem trégua no processo, sobretudo quando está em jogo a possibilidade de violação de bens que não comportam tutela ressarcitória, quando há o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O nosso sistema processual permite adiantar os efeitos da tutela jurisdicional de maneira sumária, sem um juízo de certeza e antes que tenham se esgotado as chances de participação dos litigantes na formação do convencimento do juiz. E, apesar da superficialidade da cognição, da superficialidade da investigação do juiz, a decisão de urgência, apesar dessa superficialidade, pode operar transformações físicas na realidade, o que nos leva ao terceiro ponto estratégico para a tutela preventiva no meio ambiente de trabalho, que é a aplicação de medidas de satisfação do direito. As medidas de urgência, que são as medidas cabíveis quando se trata de tutela preventiva, elas permitem uma execução em sentido amplo, que combina medidas de subrogação com medidas coercitivas destinadas a pressionar a vontade do réu ao cumprimento da ordem judicial, seja por meio de multas, seja por meio de outras medidas capazes de levar ao resultado prático equivalente ao contido na legislação de medicina e segurança do trabalho, como, por exemplo, a interdição da empresa, a interdição do estabelecimento. De modo que, em face desses três elementos, ou seja, legitimação ampla, medidas de urgência adequadas e medidas de coerção eficientes para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, além também de mecanismos reparatórios que se criaram ao longo do tempo, como, por exemplo, as indenizações por dano moral coletivo, que tem uma função preventiva também, eu julgo que o sistema processual está, hoje, bem estruturado para oferecer tutela preventiva no meio ambiente de trabalho. Não ignoro que há fatores aqui ou acolá que prejudicam a tutela preventiva no meio ambiente de trabalho por meio da atividade jurisdicional. É evidente que o sistema processual não é perfeito e que a todo momento deve se adaptar, se adequar às rápidas transformações no mundo do trabalho. Mas, de um modo geral, se nós olharmos para o sistema processual que tínhamos até a primeira reforma do CPC, em 1994, nós podemos, com segurança, dizer que, no plano de direito processual, o sistema está bem organizado, está bem montado, de modo a oferecer tutela preventiva. A propósito disso, eu lembro de um ensaio clássico de Barbosa Moreira, escrito em 1978, e que se chama Tutela Sancionatória e Tutela Preventiva.
em que o eminente jurista do Rio de Janeiro identificava e recriminava, no sistema processual da época, a prevalência do ter sobre o ser, justamente em função da ausência de mecanismos de tutela preventiva que hoje nós temos no nosso sistema processual. De modo que a tutela jurídica no meio ambiente de trabalho, já vou me encaminhando para a conclusão, para que nós possamos debater, a tutela jurídica no meio ambiente de trabalho opera num circuito que começa com os próprios sujeitos da relação de trabalho, avança para a esfera administrativa e chega a um sistema judiciário que, apesar de conhecidas deficiências de estrutura, conta com um processo capaz de oferecer uma proteção tempestiva, adequada e efetiva aos bens jurídicos envolvidos no meio ambiente do trabalho. No entanto, quando nós observamos as estatísticas de acidentes e doenças ocupacionais no Brasil, nós percebemos que a luta pela proteção específica da saúde e da segurança do trabalhador está muito longe de ser ganha. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Previdência Social, no ano 2011 morreu um trabalhador a cada 3 horas. Foram reconhecidos mais de 80 acidentes e doenças por hora. E a cada dia, mais de 40 trabalhadores deixaram de retornar ao trabalho por invalidez. Eu não sou antropólogo de profissão, não sou sociólogo de profissão, mas eu creio que, ao lado de outros fatores, é possível identificar uma força muito poderosa que conspira contra a efetividade do sistema jurídico de proteção do meio ambiente de trabalho e que está presente não apenas na quantidade escandalosa de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, mas está presente também na escandalosa quantidade de homicídios, de atropelamentos, de acidentes de trabalho. A impressão que fica é que a nossa cultura, por razões históricas que eu não tenho proficiência, naturalmente, para inventariar, a nossa cultura banalizou a segurança das pessoas, banalizou o respeito pela vida, o que acaba por se refletir no meio ambiente de trabalho, que é um microcosmo da nossa sociedade. E um sinal dessa banalização pode ser notado em 2 recentes declarações que foram largamente divulgadas pela imprensa, pela mídia, envolvendo as mortes de operários na construção dos estádios para a Copa do Mundo. A primeira declaração foi do nosso grande Pelé, quando indagado a respeito da morte do 3º operário na Arena de São Paulo, ele respondeu que considerava a morte do operário algo normal. Morrer em obra é normal. Preocupante mesmo é o atraso nos aeroportos. Essa foi a primeira declaração, que eu não estou julgando ninguém, por favor, até porque eu tenho uma grande admiração pelo Pelé, mas é um sinal dessa banalização. A outra declaração, talvez bem mais grave, foi do superintendente do Ministério do Trabalho em São Paulo, justamente o órgão incumbido de zelar pela segurança do trabalho. A propósito do mesmo acidente, ou seja, da 3ª morte de operário na obra da Arena de São Paulo, ele declarou, abre aspas, que estamos fazendo de conta que não vemos algumas irregularidades e que a obra já estaria embargada se não fosse a Copa. Repito que eu não quero julgar ninguém, não estou aqui para julgar, aliás, como diz o Evangelho, não julgais para não ser julgado. Eu quero apenas assinalar que essas declarações refletem uma mentalidade de banalização da saúde e da segurança que talvez esteja até situada no plano do inconsciente coletivo e que não se manifesta apenas no meio ambiente de trabalho, se manifesta também na imensa quantidade de homicídios, de atropelamentos e de acidentes de trânsito. Eu não sou exatamente um otimista, não me julgo um pessimista, mas também estou longe de me considerar um otimista. Mas eu acredito que essa mentalidade, ao menos no campo do meio ambiente de trabalho, pode se modificar graças a fatores como a facilitação de acesso à justiça, que, além da tutela preventiva, permite vultosas indenizações por dano moral e patrimonial, o que constitui, sim, uma poderosa força contrária ao descaso com a saúde e a segurança do trabalhador.
E creio também que essa mentalidade pode ser alterada por meio de campanhas de esclarecimento, como a que o Tribunal Superior do Trabalho já vem fazendo há alguns anos. Portanto, em conclusão, para concluir, eu tenho para mim que os mecanismos jurídicos de tutela do meio ambiente de trabalho configuram uma estrutura institucional que, apesar de não ser perfeita, evoluiu sobremaneira ao longo dos últimos 20 anos, mas que ainda esbarra em uma mentalidade que conspira contra a desejada finalidade de tornar mais efetiva a proteção da saúde e da segurança do trabalhador. Talvez essa mentalidade seja a grande força a vencer para a efetiva tutela preventiva no meio ambiente de trabalho. Obrigado, agradeço a paciência de todos. Então, vamos passar à fase de debates. As indagações podem ser encaminhadas por escrito à mesa. Enquanto isso, gostaria apenas de, ainda na linha das intervenções dos ilustres palestrantes, invocando o depoimento do Dr. Sardá quanto ao processo de acúmulo de riqueza no mundo, um relatório do Banco Mundial na virada do século sobre desenvolvimento econômico e social ressalta que com a livre circulação de bens e pessoas houve um acréscimo da ordem de 100% do volume de riqueza circulando no mundo. E a desigualdade aumentou na mesma proporção. Ou seja, a ideia de que bastava crescer o bolo para que todos tivessem acesso a uma fatia, ela não se provou real na prática. E o desembargador Salvador toca num aspecto extremamente importante da banalização da sociedade frente ao fenômeno do acidente de trabalho. E é importante ressaltar aqui, como também foi mencionado por Sua Excelência, o programa Trabalho Seguro, inaugurado pelo Tribunal Superior do Trabalho, e em sucessivas administrações, os presidentes do TST, o ministro Talazem, o ministro Carlos Alberto, e agora o ministro Levenhagen, têm dado prioridade máxima a esse programa, que constitui um tremendo avanço social na medida em que constituem exemplo vivo e prático do exercício da dimensão cidadã da magistratura. Nós não podemos pretender resolver os problemas da humanidade trancados nos nossos gabinetes, com ar-condicionado, recursos de internet, tecnológicos. É necessário ir à realidade, é necessário levar a palavra de compromisso intransigente do Judiciário com o se importar. O programa Trabalho Seguro, que agora, na gestão do ministro Levenhagen, incorpora uma preocupação da maior relevância, que é a segurança no trabalho no meio rural, o manuseio de agrotóxicos, trabalhos em condições extremamente adversas, ele representa essa decisão, essa determinação que é de toda a Justiça do Trabalho. O cidadão comum, o jogador de futebol, pode escolher entre se importar ou não. Nós lamentamos que a opção seja de não se importar. A autoridade pública, especialmente o juiz do trabalho, o membro do Ministério Público, não tem essa opção. É obrigação funcional, é dever cívico, é compromisso constitucionalmente consagrado o dever de nos importarmos e atuarmos preventiva e também de forma reparadora na situação reparadora e pedagógica na promoção de um meio ambiente de trabalho seguro. O Luiz Fernando Ferreira
indaga a ambos os painelistas se, na visão dos senhores, o Poder Judiciário tem efetivamente inibido a prática utilitária dos empregadores com relação à tutela no ambiente de trabalho. Desembargador. Eu já falei, agora é a vez do doutor César. O problema é que eu falo muito, vai dar a palavra aqui, não ficar tarde toda. Primeira questão, bem rapidamente. Não deu para demonstrar, mas é o dado mais importante de todos. Estudos. Afastamentos superiores a 6 meses, 50% dos trabalhadores já não mais retornam ao mercado de trabalho. Me permita ressaltar pela relevância do dado. Ficou mais de 6 meses, metade, tchau. Não reabilita, não volta ao mercado de trabalho. Daí a fundamentalidade do que o Samuel nos coloca de uma tutela inibitória. Baseada em um pressuposto simples, o artigo 84 do CPC. O que ele fala? Relevância da matéria. Acho que a saúde é o bem mais complexo, dos mais relevantes de todos. E a ineficácia do provimento final. Então, vejo, aí então tem amplo espaço para avançar. Falar do judiciário como um todo é complicado, né? Agora, Campinas aqui tem importantes decisões sobre tutela ao meio ambiente de trabalho. Vocês têm o caso Basto e Shell, que é exemplo para o Brasil e para o mundo. Vocês têm o caso agora aqui de Paulínia, no caso da Lili, 1 bilhão de dano moral coletivo, câncer em trabalhadores, exposição a agentes químicos. Vocês têm a belíssima, e aí eu esqueço dos nomes do juiz, mas eu tenho uma decisão belíssima aqui de Campinas sobre o fim do pagamento por produção na cana, Renato Janon. Vocês têm o pagamento do fim da terceirização na laranja. Se tem um TRT que tem decisão, é aqui. Agora, sinceramente, no grande plano, vocês têm dificuldades. Eu rodo o Brasil inteiro ajuizando ações civis públicas em várias áreas e tem juiz que dá o tratamento de uma ação de consignação em pagamento. Ele acha que aquilo, ele dá exatamente o mesmo tratamento. E aí, então, agora tem essa questão das metas. Talvez seja o caso de construir um modelo que você vai julgar uma ação que impacte 50 mil, 10 mil, 20 mil. Aquilo não pode pontuar com uma ação com uma ação de consignação em pagamento. Então, talvez, por seguir o que o Carlos Henrique Bezerra Leite está tentando construir lá no Espírito Santo. Como é que você pontua isso na minha meta? Eu tenho uma juíza amiga minha que ela ficou meses estudando para julgar uma ação civil pública e a corregedoria lá. Eu falei, mas é uma ação civil pública, isso aqui é fundamental. Então, eu acho que temos avanços, mas em grande medida temos problemas de sensibilizar os juízes da importância. E o artigo 84, como colocou muito bem o desembargador, é uma leitura simplória. Você extrai ele de uma tutela antecipada que está, enfim, eficaz. Para concluir, tutela inibitória e tutela reparatória são cara e coroa da mesma moeda. O TST, a partir de longos debates, nesse papel de novo judiciário mais ativista, acabou de normatizar as diretrizes em perícias. E foi um trabalho muito legal, amplamente debatido com vários juízes, gestores regionais, mas foi pouco divulgado. Acessem o site, olhem as diretrizes e tem muita coisa legal. Uma dica: a perícia judicial no Brasil está muito focada no diagnóstico. Se for um bom advogado, ele entra com a ação, já coloca lá, pega o prontuário no SUS, pega a declaração do médico, vem o prontuário da empresa. Aí o que ele faz? Ele nomeia um médico. O que o médico faz? Senta com ele na mesa e começa a avaliar o cara. Realmente teu ombro não está muito bom, você está com isso aqui, a matéria possivelmente controversa. E o que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá no ambiente de trabalho. Se ele não for vistoriar um ambiente de trabalho, aquela perícia não tem validade nenhuma. Porque tem que analisar a NR17, o ritmo, o modo de produção, como é que está a meta, como é que está a hora. Você percebe? Então, você está focado só no diagnóstico, em geral, incontroverso. Então, o que nós estamos propondo, eu e, inclusive, José Antônio de Oliveira, escrevemos um artigo na LTR de fevereiro sobre essa matéria. Estamos propondo o quê? Delimita o objeto da prova. Tem dificuldade sobre diagnóstico? O diagnóstico incontroverso é bursite no ombro, beleza? Tá bom. O que você faz? Nomeia um bom técnico, profissional da área de ergonomia, um fisioterapeuta, abre esse modelo só de perícia médica, nomeia alguém que entenda de organizar o trabalho, e ele tem que ir lá ver como é que está organizado o trabalho. Essa acho que é um passo importante, uma dica boa para vocês. As diretrizes, elas chegam até a sugerir modelo de quesito, quais documentos solicitar, tem muita dica boa, e deu um trabalhão, até dei uma contribuição técnica aí nesse material, está muito legal o material. Segunda questão, quem é que faz a perícia, então? Abre o modelo. A segunda questão, quando que paga? Você pagar pouco no final do processo, você vai pegar o pior profissional possível. Então, há de repensar a antecipação de honorários. E aí tem
Tem OJ lá, tem que discutir lá. Então, você tem como é que faz isso. Terceira questão, quadro próprio de peritos. Eu e José fizemos o cálculo. Se você pegar o valor que a União gasta com pagamento de honorários periciais para os peritos, você consegue constituir um quadro próprio. São Paulo ia contar com 35, 40 peritos. Aqui, para cá. Com o dinheiro que você gasta com os honorários. E com o quadro próprio, você vai ter um trabalho mais técnico, mais adequado e mais interessante. Então, são essas as questões que eu trago rapidamente para passar a palavra para o meu colega e continuarmos o debate. Pois não. Desembargador Salvador. Pois não, senhor ministro. Eu recebi duas perguntas. Uma delas diz o seguinte: o senhor acredita que o Poder Judiciário pode contribuir com a eliminação deste processo de banalização da vida e da saúde dos trabalhadores, impondo indenizações que afetem mais a esfera financeira das organizações empresariais? Quando se trata de impor indenizações, nós estamos na esfera da tutela ressarcitória, ou seja, uma compensação. E a compensação já é o reconhecimento de um fracasso, ou seja, já houve a violação a um bem jurídico que não comporta reparação adequada. De todo modo, o ideal não é a tutela compensatória, mas as indenizações, elas servem como um meio persuasivo, porque constituem uma força contrária a essa banalização do respeito da vida, da saúde e da segurança do trabalhador. Ou seja, a indenização acaba servindo como uma forma instrumental de pressão sobre o empregador, de modo a que, no futuro, impeça, adeque suas condições de produção, de modo a impedir a violação aos bens jurídicos envolvidos no meio ambiente de trabalho. Não é o ideal, mas é um meio instrumental de forma a contribuir para a tutela preventiva. E há uma outra pergunta, e aqui eu gostaria de me penitenciar, porque, embora tenha agradecido o convite que me foi formulado para participar desse evento, eu omiti o agradecimento ao desembargador Samuel Hugo Lima, diretor da escola, e ao Dr. Flávio Cooper, desembargador Flávio Cooper, presidente do Tribunal da 15ª Região, pelo convite que me foi formulado justamente pelo autor da outra pergunta, que é o desembargador Manuel Carlos Toledo Filho, meu amigo desde os tempos do curso de graduação, e que pergunta: qual a minha opinião, os mecanismos processuais estariam adequados, segundo a minha opinião, os mecanismos processuais estariam adequados. Ele pergunta: a mentalidade e ou a disposição dos operadores deste mecanismo estaria adequada também? Esse é um problema terrível. O mecanismo, o instrumento, eu acho que é adequado. A mentalidade ainda carece de uma evolução. Isso me faz lembrar da história de longa duração, que há um plano da história que muda muito lentamente. A história factual é rápida, é nervosa, ao passo que as mentalidades, como se fosse no oceano, a história das mentalidades está nos níveis mais profundos. A mentalidade leva muito tempo para se modificar. Eu lembro, nos tempos de graduação, e o professor Kazu Watanabe falava muito da mentalidade, que não adiantava mudar o instrumento se a mentalidade continuava apegada aos paradigmas do passado. Estamos evoluindo, mas é uma evolução que é mais lenta do que as modificações no instrumento, que nos últimos 20 anos evoluiu efetivamente muito. A mentalidade ainda pode evoluir bastante. Eram as duas perguntas, doutor Lélio. Doutor Sardar. Eu tenho aqui várias perguntas, vamos ter que abreviar, isso é bem rápido, temos que encerrar a mesa, né? A primeira, eu acho que vou compartilhar com o Salvador, vamos da última, vou fazer um apanhado, eu falo, você fala, acho que encerramos daí. Se há alguma discussão para redução da saca de cimento de 50 para 40 quilos, mas é engraçado, paradoxalmente, o rolo de papel higiênico foi de 40 para 30 metros, né? Essa bem humorada. Bom, o humor é uma coisa importante. Como o senhor vê o endesamento da prova pericial, que nem sempre retrata as condições de trabalho, né, que são
habitualmente são desenvolvidas, né? Como efetivar a responsabilidade da empresa pelos salários, quando o INSS não concede benefício. Se as pausas, essas pausas que estamos tratando aqui para recuperação de fadiga, recuperação psicossocial, seria o melhor nome, poderiam ser descontadas do tempo da jornada de trabalho, para proteger a saúde dele. Uma sobre a responsabilidade do empregado pela proteção ao meio ambiente do trabalho. E algumas aqui, as empresas de Ribeirão Preto estão deixando de fornecer o intervalo entre a jornada, sob a nomenclatura de intervalo indenizado, incluindo os reflexos. Estão monetarizando a saúde, né? Você vai começar? Fique à vontade. Só quanto ao saco de cimento, eu já posso dizer que podem contar com o meu apoio incondicional pela redução. Já aderi à campanha. A saca de cimento, o Ministério Público começou essa semana a discutir essa matéria com as empresas. Há muita resistência. É fundamental reduzir. Mas me parece que de 50 para 40 também não é grande lucro, não, né? Você tem que fazer uma redução substancial. Me parece que é um debate que vai permear. O correto não seria uma discussão, me parece, em Ministério Público e a empresa, são poucas, mas o Parlamento tem que discutir, o Estado tem que dizer, esse limite não é aceitável, eu me imagino. Então tem que mudar o artigo da CLT, porque se não mudar, nós ficaremos a vida inteira nesse debate. Como que se efetiva a responsabilidade da empresa pelos pagamentos dos salários, quando o INSS não considera benefício? Você tem que ajuizar uma ação, tutela antecipada, né? Com natureza alimentar, para que, não havendo esse ping-pong, que nós chamamos de ping-pong, a empresa pague os salários, tem uma série de precedentes, e tem essa convenção coletiva de Minas Gerais, que acho que os sindicatos seriam uma boa contribuição, seria que os sindicatos pudessem também avançar nessa matéria, né? Como se houver um desenvolvimento da prova pericial, a prova pericial tem 3 ritmos de trabalho nas empresas, em todas. Tem o ritmo normal do dia a dia, quando tem fiscalização no Ministério do Trabalho e Emprego, que já baixa quando tem inspeção e fiscalização, e tem a da perícia. A da perícia é lá no chão, né? Então tem que realmente, o perito vai ter que ter uma habilidade para conversar com o trabalhador e perguntar, mas é sempre assim? Ah, não, hoje está metade do ritmo, né? Uma boa ferramenta é aquela que eu falei, questionário nórdico, que ele pode falar com os trabalhadores, né? Sobre o intervalo, não me parece correto você atribuir aos trabalhadores a obrigação de proteger sua saúde. Então, conceder intervalo, a pausa de recuperação psicossocial, que desconte da jornada, né, que não desconte, seja, né, ele paga a pausa dele, evidentemente que não é adequado, porque é a empresa que deve organizar o trabalho, e se ela organizar de forma adequada, não precisa nem de pausa. Se ela colocar o ritmo adequado para embalar o frango ali, não precisa ter pausa. A pausa é uma medida empresarial que decorre da opção da empresa de adotar um ritmo Charlie Chaplin. Se ela adota o ritmo Charlie Chaplin, tem que colocar pausa. Se ela adequar melhor o trabalho, não precisa de pausa. Mas então, se ela optar por deliberadamente não proteger a saúde, vai ter que colocar pausa. Os intervalos aqui do almoço são a monetização da saúde, né? Evidentemente que é inadequado, porque você ficar suprimindo intervalo para almoço. E essa questão da responsabilidade do empregado, eu acho que realmente a pergunta decorre do conceito do ato inseguro. O debate é migrar do modelo de uma segurança comportamental. Eu coloco, caminhoneiro, amanhã de manhã você me entrega a carga lá em São Paulo, 7 da manhã, agora é meia-noite, te vira. Vai, mas você vai fazer pausa, você não vai tomar rebite, mas é contigo, cara, mas tu não toma rebite, mas faz um monte de pausa, mas tu não consegue, tu não organizou o trabalho adequadamente. Então é esse que você coloca a responsabilidade. Para encerrar, passando para Salvador, a revista Exame publicou o número de ações que a empresa JBS tem nos Estados Unidos e que ela tem no Brasil. A revista Exame publicou baseado nos dados da empresa. A empresa JBS tem 16 ações indenizatórias nos Estados Unidos. 16 ações indenizatórias nos Estados Unidos. E no Brasil tem por volta de 3.000. Ela faz o cálculo. No Brasil, Milão paga o acordo, dá tanto. Lá, 13 ações, 1 milhão cada uma. Beleza, estou no lucro. Então, aí o professor D'Alegrave fez um estudo. Ele avaliou que, na competência, quando estava na Justiça Estadual, os valores eram até um pouco mais elevados. Nós temos um problema nessa área. No meu estado, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina arbitra entre 10 e 20 mil os valores para inscrição irregular do Serasa, uma ação indenizatória, a bala de crédito. O TRT vem fixando em R$7.000 a indenização temporária de um trabalhador em frigorífico que tomou remédios, que teve prejudicado a sua saúde, que sabe lá Deus o que vai, como é que vai. E por isso que eu digo, a questão da tutela inibitória
e reparatória, como fala muito bem meu colega de mesa, doutor Salvador, desembargador Salvador, é cara e coroa da mesma moeda. Se você condenar firme, ele vai adequar o meio ambiente. O problema é que fica 7 mil, 7 mil, 7 mil, beleza, eu deixo assim que eu ganho mais dinheiro. Né? Seriam essas as minhas palavras conclusivas, eu passo a palavra para o meu colega. Eu não tenho nada a acrescentar, Lélio. Faço minhas palavras do doutor Sérgio. Então, agradecendo mais uma vez a participação brilhante dos ilustres painelistas, saímos daqui não apenas alimentados com informações de natureza teórica, mas reforçados na nossa convicção da necessidade do maior empenho e a maior atenção à promoção de um meio ambiente de trabalho saudável e seguro, e especialmente da necessidade de investir em atividades preventivas, né, com a finalidade de fazer valer o princípio constitucional da dignidade do trabalho como princípio fundante da Constituição da República Brasileira. Agradecendo mais uma vez a participação de todos e, a pedido da direção do evento, pedimos que todos permaneçam nos seus lugares. Haverá ainda uma atividade antes de passarmos ao próximo painel. Quero, mais uma vez, agradecer à organização do evento essa oportunidade de voltar ao convívio dos ilustres colegas e ao público sempre carinhoso de Campinas. Agradeço na pessoa do ilustre presidente do tribunal, Dr. Flávio Cooper, e do coordenador-geral do evento, Dr. Samuel Hugo Lima. Está encerrado esse painel.